Hoje a gente vai falar sobre as razões trigonométricas na circunferência, sendo cosseno e tangente. A gente vai definir o seno de um número alfa como a ordenada do ponto P da circunferência trigonométrica, onde o P é aquele pontinho lá que forma um arco de alfa radianos com o ponto A. E aí, com isso, a gente vai agora chamar o nosso eixo vertical, né, da nossa circunferência trigonométrica de eixo seno, eixo dos senos. E aí você pode estar se perguntando, uma nova definição para o seno? Eu já vi seno lá na trigonometria do triângulo retângulo e a definição era outra. Como é que era a definição? A gente tinha lá um triângulo retângulo, vamos considerar esse aqui desenhado de vértices OP, duas linhas, e esse ângulo alfa. A gente definia o seno como cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o que aconteceria nesse caso? Aqui a gente está na circunferência trigonométrica. Lembra, o raio dela é de 1, um raio unitário. E aí, nesse caso, a nossa hipotenusa mede 1. E essa medida aqui de OP' é exatamente a ordenada do ponto P, né? Então, a gente não mudou a definição, a gente está só generalizando. O que acontecia quando a gente viu essa definição no triângulo retângulo? A gente só conseguia aplicar isso a ângulos menores do que 90 graus, né? Já que é a soma dos ângulos de um triângulo a 180 graus. E agora, com essa nossa nova definição, com essa generalização, a gente consegue definir o seno para qualquer ângulo aqui nesse nosso triângulo, nesse nosso círculo trigonométrico, certo? E aí, o que aparece de novo? A gente tem que agora o nosso seno ele vai ter sinal, ora positivo, ora negativo. Lá no primeiro quadrante é o caso do triângulo retângulo, onde a gente tinha medidas positivas e era positivo sempre. Agora aqui, a gente vai olhar para cada quadrante. No segundo quadrante, a ordenada dos pontos também é positiva, né? Então, o seno dos ângulos que estão no segundo quadrante é positivo. Agora, quando a gente vai para o terceiro quadrante, a ordenada dos pontos no terceiro quadrante já está abaixo de zero, né? Já está na parte negativa do eixo seno. Então, o seno desses ângulos é negativo, assim como no quarto quadrante, ok? E a variação do seno? Observem que a gente definiu o seno como a ordenada de pontos na circunferência de raio 1, ou seja, e centrada na origem, né? Ou seja, o valor máximo que o seno pode assumir é 1 e o mínimo é menos 1, né? Vamos voltar aqui um pouquinho de novo. Se eu tenho aqui o ângulo 0, o seno de 0 é 0, então, o seno pode ser 0. E eu vou subindo, vou crescendo com o meu ângulo. À medida que o meu ângulo vai crescendo, a ordenada do meu ângulo, né, do meu número, ela vai crescendo também, até chegar ao máximo em 1, né, que em 90 graus, o seno de 90 graus é igual a 1. E aí depois, quando eu continuo fazendo meu ângulo crescer, agora o meu seno vai decrescendo até chegar de novo no 0. E aí no terceiro quadrante, se eu vou crescendo meu ângulo, meu seno vai diminuindo até chegar no mínimo, que é menos 1, né? Não tem como ser maior do que 1. Não dá para um ponto cuja ordenada é 2, por exemplo, tá fora dessa circunferência, beleza? E vamos lembrar lá dos ângulos que a gente já conhece, né? Os ângulos notáveis, o 30, 45, 60 graus, que a gente está olhando aqui agora irradiando. Se a gente for olhar para eles na circunferência trigonométrica, a gente tem as mesmas relações, né? A gente poderia desenhar aqui um triângulozinho, pensar lá no nosso cateto oposto sobre hipotenusa, ou olhar diretamente para a ordenada, né? Se eu marco na minha circunferência trigonométrica π sobre 6 radiano, a ordenada desse ponto vai ser exatamente 1 sobre 2. E mesma coisa vale para os outros ângulos. E agora? A gente está generalizando, né, a definição do seno. Então, eu vou ganhar mais
informações com isso. Lembra que na aula passada a gente viu sobre simetria de seno e cosseno, né? Simetria em relação ao eixo vertical, horizontal em relação ao centro. Então, se eu olhar para essas simetrias, eu vou também conseguir calcular, determinar, né, o seno de outros ângulos, dos pontos simétricos a cada um desses que a gente já conhece. Então, por exemplo, se eu vou pegar aqui o ângulo π/6 radiano. A gente sabe, então, que o seno desse ângulo é 1/2, ele está lá no primeiro quadrante. Se eu for para o segundo quadrante, eu tenho um ponto que é simétrico em relação ao eixo vertical, que é o ponto 5π/6 radiano, ou 150 graus. Reparem, a coordenada desse ângulo e do 30 graus são a mesma, né? Então, eu também agora consigo saber qual é o seno de 150 graus. É meio também. E lá no terceiro quadrante? O simétrico em relação ao centro é o ângulo de 210 graus. Então, em módulo, o seno de 30 e 210 graus vai ser o mesmo. Só que o 210 graus ele está no terceiro quadrante. Então, o seno, a ordenada desse ponto agora é negativa. Então, o seno de 210 é menos meio. Assim como no quarto quadrante, o simétrico em relação ao eixo horizontal de 30 graus a 330 graus, ele também está na parte negativa do eixo dos senos. E, portanto, eu concluo que o seno de 330 graus é menos meio. E a interseção com os eixos? A gente falou dos quadrantes, mas será que eu consigo saber o seno das interseções dos eixos? Consigo também, né? Muito fácil. Olhando para essa figura. O 0 radiano, 0 graus, né? Tá aqui exatamente no nosso pontinho lá. Eu vou projetar esse pontinho lá para o meu eixo vertical, que é o meu eixo do seno, e vou descobrir o valor dele. Se eu projetar aqui, eu vou cair lá no 0. Então, o seno de 0 é 0. O seno de π/2, ele já está em cima da circunferência e do eixo vertical, né? Tá na interseção desses dois, que é exatamente no ponto 1, né? Que é o raio da minha circunferência. Então, o seno de π/2 é 1. O de π, ou 180 graus, tá aqui agora também de novo no 0, né? Se eu projeto para o eixo dos senos. 270 graus, ou 3π/2, já tá em cima do eixo seno, tá no valor de menos 1. E 2π eu volto para cá, né? É congruente a 0, e aí de novo o seno de 2π é 0. Agora vamos ver o que a gente faz então com essas simetrias que a gente encontrou aí. Como é que eu consigo encontrar o seno de 120 graus? Bom, tem que pensar, será que 120 graus ele é simétrico a algum dos ângulos notáveis? E eu noto que 180 graus menos 60 dá 120. Então isso quer dizer que 120 graus é simétrico a 60. E aí, além disso, de eu pensar em relação a quem ele é simétrico, eu tenho que pensar se ele vai ganhar um sinal de menos ou não. 120 graus está no segundo quadrante. No segundo quadrante, a ordenada dos pontos é positiva. Então, eu concluo que o seno de 120 graus é exatamente igual ao seno de 60 graus, que é a raiz de 3/2. 150 a gente já viu, né? Simétrico a 30 graus, então o seno é meio. 225 graus, ele é simétrico ao ângulo de 45 graus, né? Simétrico em relação ao centro. Só que aqui eu vou notar, 225 graus está no terceiro quadrante. Nesse quadrante, o sinal do seno é sempre negativo, né? A ordenada desses pontos é negativos. Então, o seno de 225 graus é igual a menos o seno de 45 graus, que dá menos raiz de 2/2. Para 300 graus, mesma coisa. No quarto quadrante, a ordenada dos pontos é negativa. E eu vou observar que 300 graus é simétrico a 60 graus em relação ao eixo horizontal, né? Porque 360 graus menos 60 dá 300. E aí eu obtenho o resultado que é menos raiz de 2/2. E seno de 3π, o que eu faço aqui? 3π maior do que 2π, né? Passou de uma volta. Então, eu vou achar lá a redução positiva dele. 3π é congruo a π. Então, o seno desses dois números é igual, que dá 0. Agora, vamos ver duas animações criadas aqui por duas pessoas. Rita, essa primeira,
que vai mostrar pra gente algumas coisas em relação aqui ao seno e ao cosseno e até a tangente, que a gente ainda não falou também, dos ângulos. Então reparem aqui ela fez aqui o desenho da circunferência trigonométrica, colocou aqui um controle deslizante com o valor dos ângulos em graus, e aí nessa tabelinha ela mostra o valor do seno, cosseno e tangente desses ângulos. Então à medida que eu movo aqui, eu movi lá meu θ para 45 graus, ela mostra esse pontinho na nossa circunferência trigonométrica, ela mostra o triângulo retângulo, né, pra gente fazer também esse paralelo com o cateto oposto, a hipotenusa, por exemplo, do seno, né, e tá aqui na tabelinha, né, então seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, cosseno raiz de 2 sobre 2, tangente é 1. E aí reparem, se eu passar lá para o segundo quadrante, cliquei aqui nessa correspondência, o que ela mostra aqui? Nesse segundo quadrante, ela vai mostrar aqui, olha, 120 graus, ele é simétrico a quem? Ela marca aqui também, ó, a 60 graus. E ela diz qual é a continha que se faz. Lembra, né? Para ver quem é o simétrico em relação ao eixo vertical, eu faço 180 graus menos o ângulo. Então, ela mostra essa continha aqui e ainda acrescenta os sinais, caso necessário. Vamos botar aqui no terceiro quadrante, né? No terceiro quadrante, o seno de, por exemplo, de novo, 30 graus é igual a menos o seno de θ menos 180, beleza? A gente tem esse arquivo aqui do Marcos A. Maneta, que também dá esses mesmos resultados, né, do seno, cosseno e tangente, só que de uma forma um pouco diferente. Reparem aqui, ele tá marcando 45 graus, e onde é que tá o valor do seno? Tá aqui clicado em seno, e o valor do seno tá bem aqui, né? Se eu for mudando aqui esse ponto P, ele vai mudando aqui nesse gráfico. Ele me dá o resultado em decimal também, que é um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? A gente usa mais fração, raiz e tudo mais, mas enfim, ele dá o resultado. Você tem a opção também de colocar o ângulo em radiano, que aí é a mesma coisa, também dá em decimal. E aqui você muda para cosseno, tangente e tudo mais. E ele também dá voltas, ó. Se eu passar de 2π, ele vai dando várias voltas na circunferência, beleza? Então vamos voltar para cá. A gente definiu o seno, agora a gente vai fazer tudo análogo para cosseno, né? Vou falar um pouquinho mais rápido. Cosseno, agora a gente vai definir como a abscissa do nosso ponto P. E aí, de novo, é só uma generalização do que acontecia lá no triângulo retângulo. Lá a gente definia como cateto adjacente sobre a hipotenusa. E aqui, então, o cateto adjacente agora é a abscissa do meu ponto P, né? O valor de x. E, de novo, a hipotenusa é 1. E os sinais? O que acontece com os sinais do cosseno? Agora, lá no primeiro quadrante é positivo. No segundo quadrante, agora já passa a ser negativo, né? Aqui no segundo quadrante, a abscissa está aqui do lado esquerdo do zero, né? Da origem, lá na parte negativa. No terceiro quadrante, a mesma coisa. E aí, no quarto quadrante, que ele volta a ser positivo. A variação é a mesma, é de menos 1 até 1. E a gente também pode encontrar os simétricos daqueles pontos conhecidos, né, dos ângulos notáveis. Então aqui, de novo, eu vou olhar para o simétrico em relação ao eixo vertical de π sobre 4, né, o de 45 graus, é o 135. Aí aqui agora, bom, no segundo quadrante, cosseno é negativo. Então, o cosseno de 135 graus é igual a menos o cosseno de 45. O simétrico em relação ao centro é 225, e aqui de novo ele é negativo, e lá o simétrico no quarto grau continua sendo positivo, e aí também é raiz de 2 sobre 2. E a interseção com os eixos, aqui então a mesma coisa, agora olhando para o 0 grau. Ele está exatamente em cima do eixo horizontal, então agora o valor, a abscissa desse pontinho A aqui é 1, então o cosseno de 0 é 1. Quando eu vou lá para os meus 90 graus, ou π sobre 2 radiando, eu tenho que projetar ele lá no eixo horizontal, e aí o cosseno de 90 graus é 0. Né? Esse é um que a gente já trabalhou bastante, né? O cosseno de 90 graus é 0. Quando a gente falou lá sobre perpendicularidade de vetores e retas.
Então esse é bem um guia pra gente lembrar qual é o seno, cosseno, a gente confunde um pouco, né, os dois. Quando eu vou lá para π radiando, eu já estou de novo em cima do eixo cosseno, então o valor aqui da abscissa desse ponto é -1, que é o cosseno de π. 270 graus, ou 3π sobre 2, eu tenho que projetar de novo pro horizontal, e aí o cosseno é 0. E 2π é a mesma coisa que o 0, volto pro 1, beleza? E aqui tem mais alguns exercícios que eu deixei para vocês fazerem, né? Eu já fiz lá do seno, agora fica aí para vocês. Agora, tangente. Como é que a gente vai definir a tangente agora? A gente fez um círculo trigonométrico a princípio com 2 eixos, né? O horizontal, o vertical, seno, cosseno. Agora a gente vai definir aqui mais uma reta, mais um eixo. De que forma? A gente vai definir essa reta aqui, que é também vertical, né? Ela vai ser tangente à nossa circunferência no ponto A, no ponto 1, 0. E por isso esse nome, né, da tangente. Então, ela é uma reta tangente à nossa circunferência trigonométrica. E aí, então, a gente define essa reta. E como é que eu calculo a tangente de um ângulo alfa, de um número alfa? Eu projeto esse lado do meu arco, esse OP aqui, eu projeto até ela intersectar o meu eixo tangente, beleza? Ela vai intersectar nesse ponto T aqui. E eu defino então a tangente do ângulo alfa como a medida de AT, beleza? E o que vai acontecer com o sinal da tangente em cada quadrante? Lá no primeiro quadrante a gente sabe que era positivo, né? Porque a gente pode enxergar ainda também como seno sobre cosseno. Então lá no primeiro quadrante era tudo positivo, a tangente também. No segundo quadrante, o que acontece? Quando eu projeto esse lado, né, do ângulo alfa, agora eu vou ter que projetar meio que para baixo, né? E aí ele vai intersectar o eixo das tangentes na parte negativa, abaixo aqui do 0. Então, a tangente de ângulos no segundo quadrante é negativa. E no terceiro quadrante? No terceiro quadrante, se eu projetar, eu volto para a parte positiva do eixo. E no quarto quadrante, eu venho para a parte negativa do eixo, beleza? E agora, bom, o que a gente pode falar sobre aquela limitação que a gente viu? Será que vai ser análogo? A gente falou que o seno e o cosseno, eles são limitados entre -1 e 1, né, os valores. E a tangente, será que ela varia assim também? E a resposta é não. Ela não é limitada, ela não vai só até 1 ou nenhum número, ela vai até infinito. Eu desenhei aqui essa definição, né, que a gente acabou de falar no GeoGebra. Então tá aqui nosso círculo trigonométrico, eixo tangente, e aqui esse pontinho B à medida que eu vou mudando, né, a posição daquele D, que é a interseção da tangente, então com esse prolongamento do ângulo, também vai alterando. Então observem, à medida que eu vou fazendo esse B se aproximar de 90 graus, ou seja, esse ângulo aqui vai aumentando, né, esse D vai indo cada vez mais para longe do A, ou seja, essa medida D vai crescendo, crescendo, crescendo. A partir do momento que eu chego em 90 graus, né, que eu coloco esse B formando um ângulo de 90 graus, essa reta, ela se torna paralela ao eixo tangente. Por isso que a gente diz que não existe tangente de 90 graus. Vou botar um zoom bem pequenininho aqui para vocês verem que se eu coloco esse B bem pertinho, ó, reparem, ainda não tá paralelo, né? Mas o D já sumiu de vista, né? Se eu for diminuir o zoom aqui, ele tá lá em cima, e aqui embaixo eu nem enxergo mais, minha circunferência já sumiu, de tão longe que tá. E o que acontece quando eu passo, então, dos 90 graus? Quando eu chego, não existe, fica paralelo. E aí, quando eu passo, ó, reparem, o D foi lá para baixo, né? Ó, volta a existir essa interseção lá do outro lado do meu eixo tangente, ok? Eu vou abrir aqui a calculadora para vocês verem qual é o fenômeno que acontece, né? Se a gente calcular aqui, por exemplo, a tangente de 89 graus, dá esse número aqui que não é tão grande, né? 57,28, ok.
Aí se eu coloco aqui a tangente de 89,9 graus, vamos ver o que acontece. Passou para 572, um pouco maior, nem tanto. Aí eu boto aqui 89,99, calcula a tangente. Já foi para 5.000 e pouco. Agora se eu botar 89, agora eu vou botar vários 9, um cara bem pertinho de 90. Calcula a tangente. Olha como cresceu muito mais. À medida que eu acrescento 9 aqui nessa casa decimal, esse número ele cresce absurdamente. Cresce tanto quanto eu quiser. Por isso que a gente diz que ela é ilimitada, ela vai para o infinito. Beleza? E, bom, o que acontece então com os nossos ângulos notáveis? Aqui a gente então tá a mesma coisa, né? A gente já conhecia a tangente desses caras, 30, 45, 60. E a gente vai poder fazer essa simetria para ver a tangente de outros. Então, eu pego aqui, por exemplo, o π sobre 4. Então, eu conheço a tangente de 3π sobre 4, 5π sobre 4, ou 7π sobre 4, que são simétricos. Eu só vou pensar no sinal. Aqui, o 3π sobre 4, que está no segundo quadrante, ele vai ter a tangente negativa. Ela vai parar aqui embaixo. E aqui, eu não botei, né? A do terceiro quadrante é positiva, a do quarto quadrante volta a ser negativa. Beleza?